Aleluia, aleluia, glória a Deus. Diga para a pessoa assim do seu lado: deixa de ser lerdo e não engole barriga essa noite não. Pode falar com todo carinho e respeito, sem medo. Diga: não engole barriga esta noite. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo de número 46. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo de número 46. Aleluia. Glória ao Senhor. Quem encontrou? Amém. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente, repita comigo essa palavra, talvez na sua versão esteja escrito assim, e logo, mas você vai repetir imediatamente comigo. Diga: imediatamente. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Muito bem. Essa palavra é uma palavra que o Senhor, volta e meia, Ele traz à tona de novo a mim. Uma vez que Ele já falou comigo em outros tempos acerca dessa mesma palavra. Eu acredito que é um tempo muito oportuno para que ela volte, né, o Senhor traga novamente a palavra ao entendimento, justamente por aquilo que eu anunciei no início, né, por eu compreender que ainda que nós estejamos vivendo um tempo de ressignificação, né, um tempo de readaptação a uma nova realidade, neste tempo traz consigo muitas oportunidades. Portanto, eu tenho tudo para crer que em meio a toda a restauração e toda a obra que o Senhor tem feito na face dessa terra, as oportunidades continuam aí prevalecendo. E todos nós vivemos oportunidades todos os dias da nossa vida. Todos os dias que você acorda, o céu fez um investimento na sua vida. Não há nenhum só dia que você não viva a oportunidade de dar uma virada na sua vida. Não há nenhum só dia que o Senhor não te conceda o direito de refazer caminhos, de mudar pensamentos, né, de conquistar algumas coisas, enfim, de viver oportunidades. Todo dia que você desperta é uma oportunidade que lhe foi concedida, é um investimento do céu na sua vida. Isso é lindo, isso é gracioso, isso é obra de Deus, o Criador dos céus e da terra. O problema é que, com o passar do tempo, ainda que as oportunidades sejam tão evidentes aos nossos olhos, com o passar do tempo e todo avanço tecnológico, nós passamos a viver um tempo de facilidades. E temos tremenda dificuldade de lidar com as coisas difíceis. E eu lamento te informar que oportunidade não é aproveitada pela facilidade, mas pela forma como você abraça e compreende que ela está diante de você. E quando eu volto os meus olhos para o texto que nós acabamos de ler, eu vejo um homem tirando proveito da oportunidade única que ele tinha para poder dar uma guinada na vida dele, para mudar a história dele completamente. Nome deste homem, segundo a Bíblia, Bartimeu, filho de Timeu. Alguns vão dizer que o nome dele não era Bartimeu, mas eu prefiro crer que é Bartimeu mesmo o nome dele, filho de um homem chamado Timeu. Ele está à beira do caminho, segundo a história conta, ele não nasceu cego, ele se tornou cego.
dado a uma agressão dos soldados romanos que perfuraram os seus olhos. Ou seja, ele tinha família, ele tinha condição de trabalhar, de sobreviver do suor do seu trabalho, mas ele foi condicionado a uma situação a qual ele não nasceu com ela. E aí, a partir desse momento, ele passa a viver à margem da sociedade. Bartimeu é um homem que está à margem da sociedade, porque naquele tempo, toda pessoa com algum tipo de deficiência, ela não tinha lugar de destaque, ela era marginalizada, ela era reconhecida como um amaldiçoado. Bartimeu está exatamente nessa condição. A Bíblia diz que ele está à margem da sociedade. Ele está mendigando, ele está pedindo esmola, uma vez que ele não tem porta de emprego aberta para ele, porque ele não é útil, dada a sua cegueira. Só que Bartimeu, mesmo na condição a qual ele está, mendigando, deficiente visual, aonde ele está usando aquilo que ele tem, em detrimento daquilo que ele não tem, para que ele possa aproveitar a oportunidade que é dada quando ela se coloca diante dele. O que Bartimeu não tem? Ele não tem visão. Mas o que ele tem? Ele tem audição. E ele tem voz. Bartimeu, ele não se detém naquilo que ele não tem. Ele se detém naquilo que ele tem. E faz uso daquilo que ele tem para agarrar a oportunidade que está passando diante dele. Em outros evangelhos vai dizer que ele está sentado, mendigando, fazendo o que ele fazia todo dia. Mas ele escutou um tropel, um barulho de passos passando por ali. E ele pergunta a alguém, o que está acontecendo? O que é isso? E alguém lhe diz, é Jesus passando por aqui. Olha só que interessante. Ele não andava com Jesus, mas a fama de Jesus percorria tanto a região naquela ocasião, que ele sabe que quando falaram em Jesus, ele já reconheceu que Jesus é aquele cara que fazia o milagre, que estava salvando vidas e que estava restaurando as vidas de muitas pessoas que passavam por ele. E é interessante pensar que as circunstâncias e a situação a qual Bartimeu foi sujeitado não aferiram a responsabilidade que ele tinha acerca de si mesmo. O que eu estou querendo dizer com isso? No aproveitamento das oportunidades que a vida te dá, quando você fica preso a pensar nas coisas que você não pode fazer ou que você não tem capacidade de fazer, você se torna extremamente negligente com aquilo que você é capaz de fazer. A ciência vai dizer que que a deficiência de um instinto, ela vai promover o bom funcionamento do outro. Ou seja, a pessoa que não enxerga geralmente ouve muito bem. Isso é o que a ciência diz, não são coisas da minha cabeça, não. Logo, o que ele tem de melhor, em detrimento ao que ele não tem, é o poder de ouvir. E ele faz isso com toda intensidade, para que ele possa viver o momento dele nessa hora em que Jesus está passando. O evangelista Marcos, ele é muito peculiar quando ele vai falar de Jesus, porque ele vai se ater a detalhes, ele vai ser detalhista em falar da forma como Jesus caminhava sobre a terra, a forma como ele caminhava e os caminhos longos que ele percorria. Quando termina o livro de Marcos, ele diz que Jesus deu uma ordem, uma ordem que está no imperativo aos discípulos e à igreja, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Jesus deixa essa ordem e Marcos prova que a ordem de Jesus foi comprovada e foi também deixada pelo próprio Cristo como exemplo. Jesus não somente nos disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ele fez isso. E ele percorria quilômetros e quilômetros a pé. Ele não tinha as facilidades que você tem nesse tempo. Ele não tinha carro, ele não tinha moto, ele não tinha avião. O máximo que ele tinha, às vezes, era um barquinho de alguém que ele pegava emprestado. Mas ele não deixava de cumprir a missão terrena dele. E ele percorria caminhos longínquos. Nessa ocasião, Jesus está indo de Cafarnaum a Jerusalém. Jericó está no caminho de Jesus. Jesus está percorrendo um caminho de cerca de 144 quilômetros. Ele não vai ficar em Jericó. Ele está passando por Jericó. O destino de Jesus é Jerusalém. E ele está chegando em Jerusalém porque chegou o tempo dele cumprir o propósito salvífico dele. Ele vai ser entregue, ele vai ser moído, ele vai ser humilhado, ele vai ser sangrado, ele vai ser crucificado. Ele vai cumprir o propósito do ministério terreno dele na face dessa terra. Ele vai fazer aquilo que ninguém podia fazer por mim e por você. Ele vai fazer. Ele está percorrendo um caminho para gerar em mim e você aquilo que homem nenhum jamais poderia dar.
Ele está gerando salvação, Ele está ministrando graça, Ele está gerando vida, Ele está reconciliando você com o Pai, Ele está fazendo coisas que o mundo lá fora jamais vai fazer. Jesus está fazendo uma obra linda, Ele está fazendo uma obra maravilhosa, Ele é famoso, o nome dEle percorre sobre toda a terra, e o homem cego, ele é capaz de ouvir e saber que Jesus está passando por ele, não vai passar sem fazer algo por ele. Jesus está passando, e Bartimeu decidiu que aquela era a oportunidade dele. Chegou o dia dele, chegou a vez dele. E talvez você pense assim, eu entro e saio da igreja, tem muitas coisas na minha vida que não mudou. Eu te digo que as mudanças na sua vida não vai se dar pelo tempo que você passa dentro da igreja, mas pela forma como você se comporta nela, sabendo que quem é dono dela, que quem está nela, é quem de fato pode fazer alguma coisa sobre a sua vida. Não é o simplesmente sentar para ficar ouvindo o que está sendo dito aqui, é ficar e evidenciar aquilo que você quer, de quem vem para falar com você, de quem manifesta através da palavra dele poder para realmente restaurar a sua vida. Não é só sentar aí, é sentar aí e falar, hoje eu agarro a minha oportunidade, e Jesus não passa por mim, sem que Ele faça na minha vida aquilo que eu realmente preciso. Você está disposto a agarrar a sua oportunidade nesta noite? Então melhora essa adoração, melhora esse glória a Deus, mostra para Jesus que você está aqui, sabe por quê? Quando Jesus passa por Bartimeu, Ele não para dar atenção a Bartimeu não, Ele passa direto. Jesus passa direto. O que é que vai fazer Jesus parar? O grito de Bartimeu, a oração de Bartimeu, a postura de Bartimeu, o comportamento de Bartimeu, sabendo que Jesus não podia passar por ali antes de fazer algo na vida dele. Você quer ver Jesus agir na sua vida? Aprenda a se comportar onde Ele está. Aprenda a evidenciar que você não é cego para as coisas que Ele já fez, para as coisas que Ele ainda fará. Aprenda a erguer a sua voz aos céus e falar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esta noite o Senhor quer que você saia daqui, agarrando todas as oportunidades que Ele ainda colocará no seu caminho. Não desperdice mais as oportunidades que o Senhor te dá de viver o que Ele pode fazer na sua vida. As oportunidades para serem vividas precisam ser aproveitadas. Bianca, como que eu faço isso? Porque eu acho que eu não sei. Parece que tudo escorrega pela minha mão. Parece que tudo passa pelos meus olhos e eu não consigo dar conta. Mas nessa noite o Senhor quer te dar ferramentas, estratégias, Ele quer trazer luz ao seu entendimento, para que você possa ter bom aproveitamento das oportunidades que Ele te dá todos os dias, para que você possa fazer uso do investimento que Ele faz sobre a sua vida quando te desperta pela manhã. Eu não sei qual é a sua expectativa, eu não sei qual é o seu desejo, eu não sei qual é a área da sua necessidade, mas você sabe, e é a sua postura e o seu comportamento, é a forma como você aproveita a presença de Jesus, que vai nortear o rumo da sua vida, neste caminho de oportunidade que Ele está traçando para mim e para você. Há um caminho de milagres traçado para nós nessa noite. Há um caminho de milagres traçado para a igreja neste tempo. E a forma como você aproveita a oportunidade é que vai garantir a forma como você vai sair daqui hoje. 3 ferramentas você precisa, 3 estratégias você precisa compreender, para não desperdiçar mais as oportunidades que o Senhor teu Deus te dá. Se tem uma coisa que o céu é perito em fazer, em trazer dignidade às pessoas. Já reparou isso? A obra da salvação é perita. O Senhor Jesus é perito em dar dignidade às pessoas que são à margem. A história de Bartimeu começa à beira do caminho e termina no caminho com Jesus. Bartimeu, ele está à margem da sociedade, é mendigo, é repudiado pela igreja, mas ele termina, os poucos versículos que nós lemos, mostra que a história que começou à beira do caminho, sem qualquer dignidade, se encerra, ou melhor, dá continuidade no caminho com Cristo, um homem que agora vê que
novo em Jesus Cristo e que vive um novo momento da sua vida, porque não deixou a oportunidade de passar pelos teus olhos sem que agarrasse ela. Agarre a oportunidade nessa noite. O dono da igreja, o dono da obra, ele está presente no meio de nós e está disposto a dar atenção à sua voz, se você entender que essa é a sua noite e que essa oportunidade pode ser aproveitada. A primeira coisa que a palavra de Deus vai nos ensinar no aproveitamento das oportunidades é que nós não sejamos tímidos. O verso de número 47 e número 48 diz que, ouvindo Bartimeu que era Jesus, o Nazareno, ele se colocou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E nós sabemos que a timidez é uma das armas que sabota as oportunidades da sua vida. Eu tenho certeza, se eu perguntar aqui, alguém aqui é tímido, é vergonhoso? Pelo menos 99% da igreja vai erguer as mãos. Eu não estou aqui porque eu não tenho vergonha. Eu estou aqui porque eu sujeitei a minha vergonha ao propósito. E decidi, a oportunidade que o Senhor me deu é de servir a Ele, pregando a palavra, então eu vou agarrar. A timidez não vai me paralisar. Muitas vezes o maior sabotador da nossa vida é o nosso próprio eu. E nós precisamos condicionar a nossa carne, o nosso eu, as circunstâncias que o Senhor nos permite viver, para que nós possamos desfrutar das oportunidades que Ele coloca diante de nós. Enquanto você vive e dá lugar à sua timidez, Jesus vai passando, esperando que você tenha algum tipo de reação, só para que Ele pare, volte e olhe para você. Diga comigo, timidez não. Ai, já estão tudo tímido. Não consegue nem falar timidez. Diga comigo, timidez não. Isso. É muito difícil para a pessoa que é tímida, por exemplo, no início do namoro, comer perto do namorado. Porque você não quer que ele saiba como que você mastiga, né? Ele não quer que você saiba se você come igual um pedreiro ou se você come igual uma princesinha. É muito difícil para alguém que se converte recentemente e geralmente vai se amembrar numa igreja pentecostal e se envolver com a atmosfera do glória a Deus e aleluia, e fazer com que a sua voz ecoe no mesmo nível que os demais que já estão familiarizados com o ambiente, dada a sua timidez. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: rompa com a vergonha, porque eu romperei com a multidão que te impede de chegar até mim, que te recrimina, que te julga, que manda você se calar. Rompe com a timidez, que a multidão não vai te impedir de alcançar a minha atenção. Não deixa a timidez te dominar, não, porque a palavra de Deus diz que nem tem lugar para os tímidos lá no céu. Nem tem lugar para os tímidos lá no céu. Nós precisamos sujeitar a timidez diante das oportunidades. É engolir o choro, engolir a vergonha e erguer a voz aos céus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gente, como que deve ter sido difícil para aquele homem fazer isso naquele momento. Até porque, olha só, quando Bartimeu começa a clamar o sangue de Jesus, quando ele começa a clamar por Jesus, quem para dar ouvido a Bartimeu? É Jesus? É a multidão. Aí a Bíblia diz que mesmo ele sentindo, talvez, né, eu conjecturo, mesmo que ele tivesse com algum tipo de sentimento vergonhoso, ele grita de novo, e ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sabe o que Bartimeu está me ensinando? Tenho eu para mim que quando ele grita de novo, quando mandaram ele se calar, ele estava dizendo assim: eu não estou falando com você? Não deixa ninguém colocar-se entre você e o Senhor Jesus, não. Não deixa ninguém se colocar entre você e o seu Senhor. Não deixa ninguém se colocar entre você e o seu Senhor. Quando alguém disser: para de orar, para de ir na igreja, para de ler a Bíblia, para de cantar, para de glorificar, para, você diz: não estou falando contigo, estou falando com o céu. E dá um glória mais alto, dá um glória ainda mais alto. O mundo vai tentar te parar, mas não pare enquanto você não atingir o alvo certo. O primeiro clamor atingiu quem? Atingiu a multidão. Bartimeu para por ali? Não. Ele continua, porque não atingiu o alvo certo. E ele clama mais uma vez: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus parou. Atingiu o alvo. Sabe por quê?
Porque aproveitou a oportunidade. Porque não deu lugar à timidez, não deu ouvido àqueles que se colocaram entre ele e o seu Senhor. O que tem se colocado entre você e o Senhor da sua vida? O que tem estado entre você e o Senhor? Talvez não sejam pessoas, talvez sejam coisas. O Senhor está falando, tire do seu caminho tudo aquilo que se coloca entre mim e você, e a oportunidade não passará mais por você, mas você viverá ela plenamente. O que tem se colocado entre você e o seu Senhor? Faz uma reflexão aí agora, eu quero te dar 30 segundos para fazer isso. O que tem se colocado entre você e o seu Senhor? Ele está dizendo, remove isso agora, para que você possa viver ainda nesta noite, as ações que os céus vão liberar sobre a sua vida. Senhor, entre mim e o Senhor está aquela Netflix, entre mim e o Senhor está o excesso de tempo que eu fico aqui nas redes sociais, entre mim e o Senhor está a minha preguiça, está o tanto que eu durmo, entre mim e o Senhor, ó Deus, está aquele relacionamento, está aquela amizade. Tire tudo aquilo que está entre você e entre o seu Senhor, porque a oportunidade vai passar por vocês e você não vai conseguir abraçá-la por causa dessa interferência. Interferências. Não se deixe vencer pela timidez. Não se deixe vencer pela timidez. A segunda coisa que Bartimeu vai me ensinar, no momento da angústia dele, do clamor dele, é que diante das oportunidades eu não posso ser vitimista. O que é ser vitimista, Bianca? Ser vitimista é aquela pessoa que acha que o mundo todo está contra ele e contra ela. O vitimista, ele nunca encontra solução em nada, ele só vê problema. O vitimista é aquela pessoa pessimista, é aquela pessoa que se faz de coitado todo o tempo. Ser vitimista só te coloca em estado de miséria. Mas saber quem você é em Cristo te coloca em estado de exaltação. Bianca, o que você quer dizer com isso? Eu vou ser bem simples e objetiva. Jesus não veio para quem é vítima. Jesus veio para quem é culpado. Jesus não veio resgatar a vida de ninguém que é vítima do pecado, porque ninguém é vítima do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e por isso fomos separados da glória de Deus. Não há ninguém na face dessa terra que seja inculpável. Por isso eu aprendo com as Sagradas Escrituras que quando eu assumo a minha condição, quando eu assumo o meu estado de miserabilidade espiritual, quando eu reconheço que eu sou culpada da situação da minha vida, o Senhor vem e me inocenta. Ele vem com a graça, Ele vem com o sangue, Ele vem com a justificação, Ele vem para me tirar do lugar de derrota e me colocar no lugar de vitória. Ele vem para me tirar do lugar da humilhação e me colocar no lugar da exaltação. Portanto, assuma a sua responsabilidade e deixa de ser nhenhenhé, deixa de ser vitimista. Esse vitimismo não te ajuda em nada. Não te deixa ver solução, só te deixa ver problema. E o que me chama a atenção é que Bartimeu estava tão focado na solução. Olha, ele não via a solução, mas ele sabia que ela estava ali. Ele ouviu que a solução estava passando. E ele estava tão focado na solução, que quando o repreenderam, ele não se fez de coitado. Quando disseram para ele, fica quieto, cala-te, ele podia ter enfiado o rabinho entre as pernas, na linguagem popular aí, continuado naquela situação de miséria, sentado à beira do caminho e aceitado que ele ia ser mendigo e cego o resto da vida dele. Mas ele não fez isso não. Quando ele ergue a voz e grita mais alto, ele pode estar dizendo para si mesmo, sou cego, sou mendigo, mas não aceito ficar nessa condição nem mais um dia. E ele ergue a voz aos céus. Pare de ser coitadinho. Que coisa chata que é a gente coitadinha. Eu acho tão interessante que quando a gente olha para a história de Davi, Davi, ele foi um homem escolhido de Deus, nós conhecemos a história e tal, mas se envolveu lá com uma mulher, né? Se apaixonou pela mulher, a mulher tinha marido, aquela história toda que nós sabemos, fez um filho na mulher e achou que estava de boa, trouxe a mulher para dentro do palácio, o marido da mulher morreu, enfim. Davi estava de boa, a mulher já estava grávida, ele estava ali tranquilão, na sua consciência, até que Deus levanta o profeta Natã para adverti-lo acerca daquele pecado que ele tinha cometido. Quando Natã, usado por Deus, traz a consciência de Davi,
o nível de erro que Davi cometeu perante os olhos do Senhor e da sociedade, Davi, ao invés de falar para o profeta Natan, mas ela ficava passeando no palácio, no terraço lá perto do palácio, de frente para a minha janela, sem roupa, quer o quê? Davi não justificou o erro dele. Davi não justificou que ele se engraçou por aquela mulher, dada a situação dela, pelo contrário. Ele assumiu naquele mesmo momento que ele cometeu um pecado terrível. E quando você lê o Salmo de número 51, você vê o quanto que aquele pecado dilacerou a alma de Davi. Mas quando Davi assumiu a sua condição e se colocou como responsável de todo aquele estrago, o Senhor restaurou a sorte de Davi. O Senhor redimiu Davi. Sabe por quê? Porque ele entendeu que ele não era vítima daquela situação, ele era o responsável por ela. Mas, Bianca, você falou que furaram os olhos de Bartimeu. E ele estava sentado ali à beira do caminho porque não tinha outra coisa para a vida dele. Isso é verdade, ele estava naquela condição porque ele foi vítima de uma ação. Mas ao perceber que havia uma solução para ele, ele não continuou assumindo o lugar de vítima. Ele se colocou imediatamente na condição agora de alguém que sabe aonde está a sua solução. Eu sei que sou cego, eu sei que sou mendigo, mas aqui eu não fico mais. Por isso eu vou erguer minha voz aos céus. Enquanto eu não acertar o alvo, eu não vou parar. Porque sabia quem era. Não seja vítima. Não seja vítima da sua própria vida. Assuma as suas responsabilidades e dê ao Senhor respaldo para que Ele possa agir soberanamente na sua vida, a partir da sua postura diante dEle. Não seja vítima. Eu me lembro que, eu acho que eu já contei esse testemunho aqui na igreja, eu entreguei a minha vida a Cristo aos 8 anos, e a consciência de pecado, para mim, veio com uns 9 anos de idade, mais ou menos. E na ocasião, estávamos eu e meu irmão do meio brincando na rua, e o meu irmão se interessou por um brinquedo de algum vizinho que estava assim à beira da rua, e ele disse, pega lá, não tem dono não, está na beira da rua. E eu, persuadida pelo meu irmão, peguei o brinquedo e levei para casa. Mas eu passei dias sendo açoitada por aquele comportamento. Eu tinha 9 anos. Por muitos dias eu dizia para mim mesma, eu fiz uma coisa muito errada, eu não conseguia dormir. Só no dia que eu parei para falar com a minha mãe e dizer o que eu tinha feito, mesmo sabendo que eu estava sujeita a levar umas chineladas, que eu consegui sentir alívio daquela situação. Sabe por quê? Quando eu fui levar a situação para dentro, quando eu fui confessar o meu erro, eu não disse para minha mãe, foi o meu irmão que mandou eu pegar. Eu disse, eu peguei. Eu peguei, trouxe para dentro de casa e o meu irmão está brincando com isso. E a minha mãe, muito sábia na ocasião, disse, você fez uma coisa errada, mas o fato de você ter se arrependido te dá o direito de não tomar uma surra hoje. Eu não quero que você faça mais isso. Isso mudou tudo dentro de mim. Vocês não têm noção da paz que invadiu a minha alma a partir daquele momento. Sabe por quê? Porque eu sabia que não era vítima. Eu era exatamente a culpada daquela situação. Assuma a postura de culpado, porque o Senhor veio para inocentar culpados e não para colocar vítimas em situação de inocência, porque todos são culpados perante os olhos do Senhor. Todos somos culpados. E por último, o que Bartimeu vai me ensinar? Não seja lerdo. O texto diz que quando Bartimeu acessa Cristo, Cristo para. Só que Jesus não vai até ele, Jesus manda chamá-lo e trazê-lo para perto. E aí o recado chega até Bartimeu. E aí alguém diz para Bartimeu, levanta daí, porque o mestre te chama. Na hora que disseram, levanta daí porque o mestre te chama, a Bíblia vai dizer que ele imediatamente, ele lançou de sobre si a capa era justamente o uniforme de mendigo que ele carregava, ele lançou de sobre si a capa, se levantou num salto só, e foi em direção a Jesus. Ele usou de lerdeza? Ele ficou, não sei, talvez, será que é comigo mesmo? Será que é comigo mesmo? Não. Bartimeu sabia que era exatamente com ele. E ele foi ágil, ele foi habilidoso, ele foi excelente, ele se prontificou a estar diante de Jesus. Você sabe quantas vezes você entra na igreja e você ouve o Senhor falar com você e você fica assim, será que é comigo?
Você sabe que é com você, você já colocou a situação diante dele em oração, mas você age como se fosse para o vizinho do lado. Toma posse de tudo aquilo que você sente que é flecha de Deus para a sua vida. E ao invés de ficar conjecturando se é ou se não é, deixa de ser lerdo, se coloca diante da presença do Senhor e fala: eis-me aqui, Senhor, é comigo, eu estou aqui, eu agarro a oportunidade de hoje. Não seja lento, não seja lerdo, tire proveito de tudo aquilo que Jesus te dá por oportunidade hoje para você viver um melhor tempo na sua vida. Tire proveito de tudo aquilo que acontece neste ambiente de glória, de presença de Deus, para que você possa viver momentos extraordinários da sua vida. O ano ainda não rompeu, mas o Senhor está falando, há um tempo de oportunidades, e a forma como você se porta diante delas é que vai determinar o rumo da sua vida. Veja bem, quando Jesus para tratar com Bartimeu, ele não vai até Bartimeu. E quando eu li isso, eu confesso a vocês que me gerou uma certa agitação interior. E eu falei para o Senhor: Senhor, por que o Senhor não foi até Bartimeu, dada a situação dele? Uma vez que ele estava em estado de deficiência, uma vez que havia uma multidão que dificultava a chegada dele até o Senhor ouviu? Por que o Senhor não foi até ele? Por que foi ele quem veio até o Senhor? E o Senhor falava comigo assim: porque toda semente semeada à beira do caminho, ela é tragada pelos pássaros, pelos verdugos, pelos demônios. E o que o Senhor estava fazendo então com Bartimeu? Estava tirando Bartimeu da beira do caminho, colocando Bartimeu no caminho, para que a terra de semeadura se tornasse agora uma terra fértil, e não houvesse nenhum tipo de interferência externa que fosse interferir na obra completa que Jesus ia realizar na vida daquele homem. Você já deve ter lido sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador fala exatamente disso, sobre as sementes que foram semeadas em diferentes terras, e a terra do coração, as terras é a representação do coração. A primeira semente que caiu à beira do caminho eram as sementes que caíram à beira do caminho e foram comidas pelos pássaros. Elas se tornaram infrutíferas, elas foram um trabalho que foi desfeito, um trabalho que não reproduziu. E o Senhor, quando para e traz Bartimeu para o caminho, Ele está dando para Bartimeu a oportunidade de não viver apenas um momento diante da presença de Jesus, mas de viver um milagre a longo prazo. Está dando a oportunidade a Bartimeu de sair da condição a qual ele está e viver uma vida totalmente transformada, porque ele estava transformando a terra daquele coração em terra fértil para a glória de Deus. Há um apelo de Jesus aqui. E muitas vezes nós entramos na casa de Deus, e o Senhor, Ele apela para que nós possamos nos aproximar dEle. Quando o Senhor apela e diz: venha para o altar, venha aqui na frente, confesse a Cristo, entregue a sua vida a Jesus, você que tem isso, você que tem aquilo, venha para o altar de Deus. A intenção de Deus não é expor a sua vida. A intenção de Deus é te colocar no lugar certo, para que aquilo que Ele vai manifestar na sua vida não seja algo temporal, não seja algo que seja passageiro, mas se torne uma produção a longo prazo, em que você possa desfrutar daquela obra, daquele momento, por muito e muito tempo na sua vida, e aquilo produza frutos para a glória de Deus. Começa a dar ouvido ao apelo, começa a prestar atenção à obra de Jesus e às intenções que Ele tem com você na sua vida, neste caminho de milagres que Ele está traçando para as nossas vidas nessa noite. Quando eu olho para a mulher que ficava encurvada há 18 anos, eu vejo que ela está dentro da igreja de Jesus a ver, lá no fundo. E Ele a chama e traz ela para frente, impõe as mãos sobre aquela mulher. A palavra de Deus vai dizer que Ele vai liberar uma palavra que vai desamarrar ela da condição a qual ela estava, uma vez que ela estava em estado de cativeiro. E ela saindo do estado de cativeiro, ela sai dali glorificando ao nome do Senhor. Ela recebe a cura do Senhor depois de 18 anos, vivendo com um problema seríssimo na coluna. Ninguém dentro da igreja podia fazer isso por ela. Mas ela escutou o apelo, Jesus manda chamar ela. Se ela continuasse no lugar onde ela estava, ela não receberia o toque de Jesus, ela não receberia a cura, ela voltaria para a casa dela do jeitinho que ela entrou e estava entrando há 18 anos na igreja. Mas naquele dia, Jesus chama ela para frente, faz o apelo e fala: vem aqui que eu vou fazer na sua vida. Ela dá atenção, sai do lugar dela, vai até onde Jesus está, lugar de evidência, lugar de altar. Jesus toca na vida dela e transforma a vida daquela mulher, tira ela do lugar da
da incredulidade, do lugar da insatisfação, do lugar aonde havia opressão, e coloca ela diante dele, para que a obra que ele ia fazer na vida dela fosse uma obra duradoura. É o que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida nesta noite. Quantas vezes o Senhor te chamou para o altar e você recusou? Quantas vezes Ele te convidou a se aproximar dEle, para que Ele possa impor as mãos sobre a sua vida? Quantas vezes Ele te deu a oportunidade de viver, de sair do templo, de sair da presença dEle, da igreja, da forma diferente como você entrou? Quantas vezes você entrou com a sua capa de mendigo aqui e saiu com ela, porque não quis deixar, no momento, do lugar aonde você estava, aquilo que você trouxe para que Jesus fizesse na sua vida, te desse para você levar para sua casa, aquilo que você não trouxe, mas recebesse dEle e vivesse algo novo, algo diferente? Quantas vezes? O que Ele está falando para mim e para você é: vem para perto de mim,